Se você não faz controle interno, pronto, você tá cego, né? Nos meus 4 anos de gestão de responsabilidade técnica à frente lá do laboratório da UPA, um dos maiores desafios ali que eu tive foi a parte de educação continuada para com toda a equipe. Um dos maiores impactos que o mercado de análises clínicas teve ano passado. RDC 978. Para quem quer dominar a bancada, como que vem esse impacto dessa nova regulamentação nas análises clínicas? O que tu achou de tudo isso que aconteceu? Você não precisa pegar o cara aqui da Emato e colocar ele para ler toda a RDC. Não precisa, mas, cara, vai ler o capítulo 5 e o 7. É pertinente ali, né? É pertinente atuar. Isso. Para você entender que o que a gente vai começar a aplicar tem um porquê. Eu vejo que é uma coisa que muito aluno fala, sabe? Aqui tem que liberar. Não, aqui tem que falar assim, sabe? Nossa, isso aí me quebra demais, gente. Eu até brinco, falo, gente, eu vou parar por aqui porque eu não tenho advogado. Se eu continuar, dá problema pra mim, entendeu? Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Código Laboratorial. Eu me chamo Thiago, fico muito feliz que você esteja aqui com a gente para aprender os códigos que estão por trás de laboratórios, de profissionais. E olha, hoje um episódio muito especial. Mas antes de apresentar nosso convidado, eu quero aqui receber o meu grande amigo, Willam, ele que é especialista em qualidade, meu amigo Coalimano, meu amigo que as análises clínicas me deu. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu quero saber qual é a sua expectativa para o episódio de hoje. Salve, salve, qualimanos e qualimanas. Salve, salve, meu qualimano, Thiago. É uma satisfação aí ter você aí como um amigo e como parceiro, né? Em mais um episódio aqui do nosso Código Laboratorial. Obrigado por todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? Junto aí com o Thiago, esse cara que é um fera do marketing, é especialista do marketing. E, cara, o episódio hoje top, viu, Thiago? Top, porque a gente tem uma autarquia aqui hoje conosco, né? E a minha expectativa é o quê? Eu quero aprender como é que um profissional das análises clínicas, entender, ele pode dominar a bancada. Como é que ele pode dominar ali, né, os setores que estão aí dispostos nas análises clínicas. Então, se ao final eu aprender, minha expectativa é essa, eu já vou ter aí, sair daqui com bem mais conhecimento, já com outro mindset, né? E aí eu quero saber qual é a sua expectativa. Olha, eu como um bom marqueteiro, quero entender, né, como que alguém consegue, de uma forma tão didática, levar conhecimento da bancada, que não é fácil, para milhares de pessoas, porque ele é muito conhecido, viu, Willam? Ele é uma das maiores referências da área das análises clínicas, então a gente fica muito feliz dele ter topado estar aqui com a gente. É isso aí. Então, sim, vamos Willam, por favor, vamos apresentar aqui o nosso convidado? É isso aí. Quero agradecer a presença dele, que é biomédico, formado em 2015, especialista em análises clínicas, né? É auditor interno na Norma PALC, Ele é pós-graduando em imunologia, é fundador da Calamares Treinamentos, é coordenador da pós-graduação na área de biomedicina da Cursal, e é um cara que tem uma influência no digital, uma presença no digital muito forte, aí com mais de 60 mil seguidores, que vem aí influenciando positivamente aos profissionais das análises clínicas. É um prazer. Seja muito bem-vindo, João Calamares. Pessoal, e aí, tudo bem? Gente, primeiramente, assim, eu fico muito feliz de ter recebido o convite, porque as análises clínicas, ela me deu amigos também, pessoas especiais, que a gente nunca imaginou conhecer e ter contato, né? O Thiago acho que a gente se viu em outubro, né, Thiago? Se vê em outubro, Paulo, eu até já falei, Thiago, vou estar aí no final do mês, hein? Quem sabe rola aquele almoço. Então, o Willam ainda não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas nós já se conhece já há uns 2, 3 anos, né, Willam? Tá perto de 3 anos aí já. A gente já fez uns projetos juntos e eu agradeço muito, pessoal, a apresentação aí. A gente espera trazer um bom conhecimento aqui, um bate-papo, né? Falar de análises e um pouco da vida aí, né? Do analista e tudo mais. E bora lá! Eu vou até fazer um parêntese. Na verdade, a gente já se viu mais de uma vez. Porque a gente se viu no SEBAC. E foi muito engraçado quando eu vi ele, né? Porque ele chegou junto com, acho que era com a Rafa, o Portes, né?
que é a Tabata, eu acho, não lembro. E aí eu vi assim, rapaz, eu acho que eu conheço, né? Eu vi assim de longe. Mas aí você olha pro Thiago, você tem que olhar assim pra ele, Pô, entendeu? E aí eu fiquei olhando meio que não dá pra ver que ele é desse tamanho aqui na tela, não. Foi a primeira impressão que eu tive. Depois que eu vi pela primeira vez no congresso, quando eu queria procurar pro Thiago, eu andava no corredor assim, olhando pra cima. Aí eu vi o Thiago lá do outro lado, lá o Thiago lá em cima. A gente já ouvia lá, né? E aí eu fiquei naquela assim, rapaz, eu não sei se é... Porque assim, aquela questão de que a gente conhece alguns pelo Zoom, pelo Google Meet, pelos stories do Instagram, às vezes a gente não tem certeza se é, né? Aí eu falei assim pro Portes, ali é que eu tô pensando que é ele. O João? Sim. Aí eu falei, e aí, Thiago, beleza? E aí, como é que tá aí em cima, tá frio? E aí, né, eu sou uma pessoa desprovida de uma boa altura, então é o médio, mas tá tudo certo, entendeu? Agora, o bom aqui no online é que a gente fica tudo da mesma altura, né? Isso, aí, ó. Thiago, vai mais quase alto dois também, ó. Eu gostei que o nosso convidado também veio todo padronizado aqui com a identidade do podcast, viu, Willam? O João certo, tá vendo? João é o cara, é um parceiro. Esse é o padrão de elegância que a gente quer aqui, tá? Gostei. Então, vamos para o que interessa, que a gente tem muito código aqui para desvendar hoje com o nosso grande amigo João Calamares. Vamos, galera. Aqui conosco, né, tem gente que é gestor de laboratório, analista, estudante, né, recém-formado, toda a turma do laboratório está assistindo. Sim. Então, eu acho legal, né, dentre as coisas que a gente pode aqui te perguntar, pensando assim, principalmente nos estudantes, né, quando você iniciou a sua carreira, você deve ter passado por muitas coisas, com certeza, João, e algo muito comum para os profissionais é aquele momento de insegurança no laboratório, né? De toda aquela responsabilidade em liberar resultados. Sim. E hoje você, como professor, é legal entender a sua visão sobre isso, né? Você lá atrás foi um profissional inseguro no laboratório? Muito. Ainda mais quando eu migrei de um laboratório particular, que foi o meu primeiro emprego, efetivamente, como biomédico, né? Para um laboratório de UPA. Então, assim, você sai de uma rotina tranquila, né, que você tem, num laboratório particular, você tem muito mais controle das situações, né? Ninguém chega lá infartando, né, morrendo, né? Não existe isso ali. Agora, meus amigos, quando eu fui para essa UPA, não, que tristeza o começo, assim, porque, primeiro que eu não tinha contato com automação nesse laboratório particular. Então, quando tipo assim, um equipamento de hemograma, na época, era uma coisa assim, a mesma coisa do homem das cavernas ver a geladeira, sabe? Era muito loucura. Então, até qualquer equipamento era um caos, assim, para você entender o que ele fazia, como trabalhava. E era pressão, porque você tem horário para liberar exame, é médico ligando, e tipo assim, vocês que têm uma bagagem, cada um, né, tem uma bagagem no que faz. 10 anos depois, imagina tudo que eu já aprendi. Agora, 10 anos atrás, o negócio não era assim, entendeu? Então o médico ligava e falava, esse resultado tá errado. E você já botava a cabeça assim, igual o cachorrinho, as pernas o rabo entre as pernas, e ficava quieto. Era um caos, um caos. O começo... Só faltava dizer assim, não, já vou corrigir. William, né? Já quase certo mesmo, né? Era muito ruim, muito ruim. Então, assim, foi um grande desafio, né? Esse foi um dos maiores desafios. Acho que eu estava muito no começo, eu tinha meses de formado, e você tem aquela ânsia também de ganhar mais, né? Todo mundo quer. Então, você sai de um lugar, você está ganhando 1.000. Opa, eu vou ganhar lá 3. Quem que vai ficar no outro lugar? Então, assim, teve muita segurança, mas muita segurança. Mas aí, a bagagem vai chegando, você vai ficando velho, amadurecendo em muitos aspectos, né? A idade vai chegando para todos, entendeu? E aí, hoje, bem melhor, mas tinha muita segurança, assim, muito. Para quem é estudante, é entender que faz parte do processo, sim, né? Perfeito. Tem que ser assim. É impossível ser diferente. Então, vai ter medo, o médico vai ligar, você vai gaguejar,
você não vai saber falar as coisas, né? Mas faz parte. Agora tem que, né? O analista sempre tem que buscar sanar essas coisas, mas faz parte. Isso é o começo de todo mundo. Exatamente. E quanto mais ele buscar já se capacitar, fazer pós, fazer curso e tudo, ele vai acelerar esse período aí, essa transição, né? Se ele passa muito tempo ali sem adquirir conhecimento, essa insegurança vai perdurar aí mais tempo. Agora, vai, aos poucos vai. Show de bola. João, deixa eu te fazer outra pergunta. Claro. Dentro das análises clínicas, um tema talvez até um pouco polêmico, mas que certeza que para a gente é comum essa dúvida. Seja, com certeza alguém já trouxe essa temática para você, né? A gente sabe que o profissional recém-formado, ele sai ali, termina a graduação ali de biomedicina, talvez de farmácia, biologia, tem interesse nas análises clínicas e ele anseia pelo primeiro emprego. Ok, sim, beleza. E aí ele vai buscar um estágio, alguma coisa para o primeiro emprego. Só que muita gente, quando contrata, o pessoal hoje em dia está buscando profissional com experiência. Então fica aquele contraponto assim, poxa, eu quero adquirir experiência. Mas o pessoal só quer contratar quem tem experiência. Como é que eu adquiro experiência? Como é que você vê, qual é o teu ponto de vista hoje sobre essa dificuldade do profissional sem experiência conseguir o primeiro emprego? William, eu acho que a gente tem muitas camadas nesse contexto, porque o que você falou é a grande realidade, é uma gangorra que não tem equilíbrio, né? O dono, o gestor, ele quer, às vezes, alguém já com experiência, mas aí a pessoa precisa desse tempo para ter experiência. Eu costumo falar assim, cada estudante formando, pessoa está finalizando, cada um de nós tem uma realidade. Acho que não dá para muito separar a vida pessoal e profissional, porque afinal somos um só. Eu acho assim, se funcionou comigo, mas não está escrito na pedra, mas pode ser que funcione para alguns. Se você puder, durante o período de graduação, literalmente, meio que, se puder, tem que dar. Meio que bater na porta de muito laboratório e buscar fazer uma bagagem ali, meio que no free, às vezes vai ter que ser. Mas se puder, eu falo porque cada um tem uma realidade. Hoje eu vejo isso, cada um tem uma realidade. Entendeu? Às vezes o cara, tipo assim, às vezes uma pessoa que paga a faculdade com muito sacrifício, ela trabalha em outra coisa, sabe? Então, tem que tentar equilibrar. Se ela conseguir, eu acho muito válido. Na verdade, eu acho válido desde a época que eu estava lá. Porque é uma forma dela adquirir uma bagagem e talvez ali dentro conseguir oportunidade. Que foi o que aconteceu comigo. Começa como estagiário, né? Você vai fazendo o teu nome e funciona. Então, eu acho que é uma boa oportunidade, uma boa possibilidade. Agora, pode ser também que esse profissional encontre ou algum gestor ou alguma vaga, não digo de repente, mas às vezes a gente vê isso também, ele acabou de se formar e surgiu lá, só que aí, claro, aí junta o que o Thiago falou ali atrás, dessa inexperiência. Então, muitas vezes, ele acabou de se formar, ele não tem experiência, mas surgiu uma vaga já num hospital de grande porte, eu acho que vale a pena ir, entendeu? Porque vai ter que acontecer. Agora, eu também vejo que tem o lado do gestor. Por quê? Eu entendo o dono que quer alguém que já sabe, porque às vezes é a realidade do dono. Você entendeu? Eu preciso, sei lá, eu tenho um laboratório aqui e é pauleira, e eu não tenho condição de tempo e material humano para falar, não, vem aqui, William, eu vou te ensinar passo a passo. Você não sabe fazer a lâmina? Vamos aprender, sabe? Então, assim, eu acho que é um equilíbrio de também você, sei lá, às vezes você está no lugar certo na hora certa. Pô, achei um lugar que consegue me dar tempo para aprender. Vai. E também tem do lado do gestor. Porque às vezes você precisa, sei lá, o laboratório anda, a gente sabe como é, às vezes não dá tempo de parar e falar, não, do zero, às vezes não dá para ensinar. Então eu acho que as duas partes têm que achar esse ponto de equilíbrio. Se o gestor consegue
falar, não, esse cara, às vezes ele fala, essa pessoa tem ali um potencial, tô conseguindo ver algo nele. Investe, pode valer a pena. Mas também o gestor não pode, tipo, passar a mão na cabeça toda hora. Então, eu acho que sempre tem que haver um equilíbrio dessas duas partes, para que essa primeira oportunidade seja boa. É o que... Eu lembro de um caso, William, que eu estava conversando com uma gestora que eu apresentei durante um congresso, né, uma estudante de farmácia, né? Era uma estudante de farmácia e ela queria ir para análises clínicas, né? E ela falou assim, eu queria uma oportunidade, né? E por conta da UFAC, né, a gente acabou conhecendo muitos gestores. E, às vezes, em regiões que alguém está precisando de uma oportunidade. Então, eu indiquei ela, né? Falei, olha, conversa com ela, né? Não é na sua cidade, mas é próximo, vai lá, dá uma olhada, vê se você gosta, enfim, se faz sentido. E ela me falou, a gestora me comentou o seguinte, ela gostou, fez uma boa entrevista, né? Realmente é uma recém-formada, mas para a gestora não tinha problema, ela estava disposta a passar, a ensinar o que fosse necessário, mas que entra o porém, né, dessa estudante, né, dessa recém-formada. Ela falou para a gestora que só iria para o interior se o namorado dela também pudesse ir, porque ela não queria sair da capital sem ele. A gestora olhou assim, não tem condição, né, gente? Uma coisa é ter uma família já formada e tal, né? Entendeu? Aí é complicado. Mas então, aí entra o que o João falou, né? Tem que entender o contexto. Isso. Então, assim, é possível? Não é possível? Eu acho isso. Tem que analisar. Mas eu fiquei assim, sabe, admirado com a situação. Só vou se você também der uma oportunidade para o meu namorado. É complicado também. Aí é complicado porque como é que ela vai garantir tirar as duas pessoas do local dele, chega lá e se não tiver um bom desempenho lá? Não faz sentido. Não tem como. Tem que colocar na balança, igual o João falou. Eu acho que é tudo balança e a gangorra do equilíbrio. Agora eu queria dar um ponto de vista também para quem é recém-formado que está nessa luta aí, né, nessa busca, pessoal. Eu já vi muita gente, tem aquela frasinha que é o TBC, tirar a bunda da cadeira, né? Eu já vi muita gente ficar nessa tentativa. Eu mandei o currículo no site, eu liguei, eu mandei no WhatsApp para fulano e ficar se limitando a essa distância. O conselho, se eu pudesse dar, é o quê, meu amigo? Tira a bunda da cadeira, bota seus currículos, vá lá na porta pessoalmente, porque às vezes a pessoa tem vergonha, não quer ir, tem medo do não. Vá pessoalmente, vá bem vestido, vá lá, né? Faça formalmente, né? A primeira impressão, e vá lá mostrar, olha, a sua necessidade, eu sou recém-formado. E o João falou em coisa importante. O primeiro passo mais importante é dar o primeiro passo, é colocar o pé dentro. Se você colocar o pé dentro, você tem que fazer de tudo para entrar. Então, meu irmão, vale tudo nesse momento. Olha, a pessoa vai dizer, não, a gente não contrata. Deixa eu te falar um negócio. Eu estou precisando aqui só de um mês de estágio para melhorar a carga horária. Se você deixar ficar só um mês no setor de hemato, eu prometo que eu não vou me dedicar ao máximo, mas depois de um mês, sem nenhum compromisso, eu saio. Meu irmão, faz de tudo para você entrar. Porque se você for bom... Meu irmão, se você for bom, um mês você mostra que você é bom. Mostra, vixe, é um bom tempo. Isso é bom, a gente fala de muita coisa, é bom de relacionamento, é bom de atitude, é bom de iniciativa. Então, um mês é suficiente. Você precisa, vá lá, meu irmão, pessoalmente, dê as caras mesmo, mostre necessidade. Não pode 3 meses, 6 meses, depois me dê só um mês aí para melhorar minha carga horária. O negócio é você colocar o pé dentro, né? Vou só abrir um parênteses aqui para complementar. Na minha primeira experiência, beleza, eu fui lá, fiquei... Era férias, eu estava no 2º ano da faculdade ainda, hein? Nossa, como eu tô velho, gente. Tava no 2º ano da faculdade. Aí, eu achei um laboratório, eu falei, eu queria fazer estágio e tal, beleza? No free, de graça. Foi dezembro. Aí eu fiquei em janeiro, aí fevereiro, na época, eu estudava de manhã, fazia faculdade. Aí eu comecei a gostar muito do estágio. Aí eu falei para a dona, na época ela chamava Márcia, eu falei, Márcia, olha, eu gostei muito e eu queria continuar, mas agora eu volto para a faculdade. E
não tem como você dar... Eu nem sei como eu falei, porque na época eu tinha muita vergonha. Mas eu falei, você não tem como dar uma ajudinha de custo aí pro pai? Porque a faculdade à noite era mais cara. À noite acho que sempre é assim. E aí eu falei, só para inteirar essa diferença, porque eu quero ficar aqui pelo menos de manhã, e aí à noite eu vou para a faculdade. Ela aceitou. Aí, meus amigos, aí as coisas começaram a acontecer, entendeu? Na época, acho que ela me dava 200, 300 reais, eu já me sentia muito rico, entendeu? Era bom que antes era de graça, né? Aí foi indo, uma oportunidade apareceu e tal, acabei ficando lá uns 3 anos. Pois é, o laboratório que hoje eu atuo como gerente da qualidade, que tem o maior NTO do Ceará, eu fui estagiário. Aí, tá agora, ó, eu passei por 1 ano e meio, viu, quarto de estágio. Porque eu passei 6 meses, que era o 6º semestre, aí eu não ia só um período, aí acabou, aí eu não tinha laboratório escola lá, era a primeira turma, a gente formou em 2009, começou em 2006, formou 2009.2, 2010, né? Primeira turma de biomédica do Ceará aqui. Nem tinha laboratório escola, então o 7º e 8º também foi lá, né? Da minha medicina. E como estagiário foi, e cansado, você disse, rapaz, não vai desistir não, e me contrataram, né? Olha lá. E assim foi. 16 anos. Muito bem, pois então, assim, só um ponto de vista para completar também para o gestor, né? Como a gente tem público aqui, gestores também, quando possível, se esforcem um pouquinho para dar essa oportunidade, quando possível, né? Nem que você não consiga dar 3 meses, 6 meses, mas dá um mês, umas férias ali, tenta fazer um esforço um pouquinho, de repente você descobre um talento ali, um cara que 1 mês, você vê a diferença que ele faz em 1 mês, coisa que os outros que estão 2 anos, 3 anos não fizeram, né? Eu sei que tem um risco e um medo de ninguém conseguir acompanhar, como você disse, a rotina grande, e esse cara cometeu uma besteira, mas faz com segurança, bota alguém do lado ali, 1 mês já satisfaz ele já aprende alguma coisa e você tem uma oportunidade ali. Então, realmente, o estudante é buscar isso aí e também a consciência do gestor, junto com o diretor, né? Tentar ajudar um pouquinho mais, não? Perfeito. Não, e eu posso falar também, olhando também por essa visão do gestor, o gestor também, muitas vezes, já passou por essa mesma dificuldade. Isso, perfeito. Essa mesma dificuldade de primeiro emprego, né, quando ele ainda não era dono de um laboratório, era um recém-formado, ele também foi, às vezes, bater na porta de um laboratório procurar uma vaga. Então, ele sabe o que esse estudante recém-formado está passando. E muitas vezes, né, como o Ilan falou, ele está procurando alguém, né, e o que ele quer? Muitas vezes, pensando em um laboratório de pequeno porte, ele quer sair da bancada. Então, ele está procurando alguém para ele passar o bastão. Então, ele sabe que vai ter que treinar, que ele vai ter que capacitar, que ele vai ter que dar uma oportunidade. Então, às vezes, é unir esse útil agradável, né? Bate na porta, vai lá, procura, o gestor dá oportunidade, e assim a gente conseguir agradar todo mundo, né? Todo mundo isso aí. Bom, algo que eu acho legal também é para quem está conhecendo o João pela primeira vez, ser muito conhecido por ajudar, né, estudantes de todo o Brasil, profissionais de todo o Brasil, a dominar a bancada. Eu acho isso sensacional e um baita desafio ao mesmo tempo, né, com toda certeza. Sim. E é interessante a gente falar sobre isso, porque com certeza, diante de tantos setores que tem nas análises clínicas, como que João, né, para poder hoje você conseguir se atualizar em todos os setores, né? Você hoje como professor, mas também alguém que já foi, né, muito tempo do laboratório, né? Como que é isso, para estar sempre atualizado em todos os setores? Vou confessar uma coisa aqui, uma coisa muito, muito forte. De 2015 a 2020, são 5 anos, hein? Eu fui um profissional que estudou absolutamente nada. Eu não abria um livro. Eu não abria uma página, nada. Eu, tipo assim, acho que eu não fiz um curso rápido, nada. Aí, o que acontece? Eu trabalhava lá na UPA, de boa, né? Lembra que eu falei que eu saí do laboratório particular, fui ali para a UPA, beleza. Aí, o que acontece? Fiquei 5 anos na UPA. E ali, o que acontece? É um lugar que lá você tinha uma rotina, assim, era hemograma, uma bioquímica e urina, só.
Então, assim, 5 anos fazendo isso. 5 anos ininterruptos. E aí o que acontece? Eu saí dessa UPA e aí eu fui para um laboratório de grande porte. Aí lá fazia espermograma, isso acho que eu sabia fazer. Aí lá fazia tipagem, eu não sabia fazer tipagem direito. Aí fazia líquido, líquor. Nossa, que tragédia que era. Entendeu? Qualidade com regras de Westgard, ou William, Live James, 10x. Que isso? Eu não sabia nada. Aí eu falei, vixe, desse jeito não dá. Entendeu? Aí não dá. Porque aí casou, deu abrir o Instagram, deu começar ele. Aí eu falei, peraí. 2020? Casou. Casou de eu querer, falei, tipo assim, eu falei, eu quero ter uma página, eu quero ensinar, entendeu? Eu tava um negócio aqui, eu falei, quero ensinar. Aí, casou as duas coisas. Aí, aos poucos, aí eu comecei a girar. Eu falei, bom, se eu preciso ensinar, eu tenho que aprender, né? A gente tem que movimentar as coisas. Então, aí eu comecei a fazer pequenos cursos. Então, pegava um cursinho ali de sábado, um espermograma, vamos aprender espermograma. Entendeu? Aí, daqui um outro sábado, parasito. Eu não sabia, gente, eu não sabia ler parasito quando fui pro hospital. Sabe o que é botar o olho lá e você não sabia o que é viagem? As ameba. Que tristeza! Aí eu fui aos poucos fazendo os cursos, fazendo os treinamentos. E aí vai agregando. E aí, assim, E aí, na época, eu ainda estava na bancada, só que você já começa a ter grupos, assim, né, de aluno, então é uma grande maneira de aprender também, com os próprios profissionais. Então, fulano manda imagem, ciclano manda o vídeo, e estuda o caso clínico, e mexe dali. Então, assim, você vai botando lá no caldeirão, né, do aprendizado. E aí, o fato de eu começar a criar esse hábito de estudar e ter oportunidade de ensinar, e aí não parou mais. Então, assim, faz 5 anos, meio que ininterruptos, que eu sempre, um cursinho faz ali, uma pós ali, treina lá, sabe? Para manter o conhecimento, pelo menos no esqueleto do laboratório, né? No hemato, numa micro, bioquímica, urina, parasito, né? A qualidade que eu melhorei muito, já fiz curso do William, né? Ele já fez as aulas ali também para o meu treinamento. Então, assim, um pouquinho de tudo, né? Vários movimentos para evoluir aí dentro das nossas possibilidades. É muito interessante, William, o que ele falou, porque sabe aquela questão de eu aprendo, mas não guardo para mim, ao mesmo tempo ele já está ensinando? Isso é sensacional, porque foi isso, né, que você falou, a página veio no Instagram muito você querendo também ajudar os outros, e foi virando uma roda, no sentido de que porque assim, eu gosto de ensinar, eu comecei a flertar com o ensino desde 15. Entendeu? Na época eu morava numa cidade e ali, eu aí fazendo os networking da vida, aí eu conheci os coordenadores da Biomed lá da cidade. Porque aí tem um X. Eu sou especialista, mas sabe quando você se forma? Você quer trabalhar, a vida vai acontecendo. Então eu nunca consegui fazer um mestrado. Então, assim, as faculdades dificilmente dão oportunidade para quem não tem mestrado. E eu entendo, né? Tem MEC, muita coisa envolvida. Então, assim, eu falei, bom, eu quero ensinar, tenho vontade. A maneira que eu vi naquela época foi Instagram e internet, entendeu? Falei, alguém vai me ouvir. Aí o começo era difícil pra caramba. Mas aí, isso que você falou, Thiago, de poder ensinar, é um negócio que vem lá desde 2015 por aí, entendeu? E aí a gente, aos poucos, foi conseguindo, né, mostrar, oi gente, eu estou aqui, sabe? Eu existo. E aí foi. E hoje são mais de 60 mil pessoas ouvindo ele. Deu certo, tá dando certo, entendeu? Olha, quem tem... Eu também atuo no digital nessa área aí, mas chegar a 60 mil nessa área do digital é um desafio, viu?
Nessa área específica de análises clínicas. Exatamente. Sabe por que é desafio para todos nós? Porque, gente, nós somos nichados. Entendeu? É tipo assim, ó, eu vejo o digital assim. Se eu falasse de finança, o Thiago, que é gestor, tem que saber finança. O Willam, o mecânico, o médico, todo mundo. Então, você pega todos, mas a gente só segue quem é da área. Então, você crescer no nicho é mais complicado. Tem todo esse detalhe. Se eu fizesse lá no TikTok, se eu fizesse no Instagram dancinha, nossa, ia ter milhões. Mas é difícil, gente. É um desafio muito. Ei, João, já aproveita, cara. Já fala aí teu Instagram para quem tá assistindo a gente seguir lá, né? Verdade, gente. Me segue aí, ó. É muito fácil. João Calamares Biomédico. Só isso. Rapidinho você me acha lá, o primeiro lá. Segue, dá essa força aqui pro pai, entendeu? Você vai aprender. João, o dia que eu vi ele postar menos history, o dia que eu vi, eu acho que ele postou uns 88. Que legal, quanta! Tem dia que ele posta uns 400 history. Meu irmão, é só análise clínica prática, meu irmão. Segue o cara lá que você vai aprender muita coisa. E assim, você falou um ponto, só abrir um parênteses, que isso, o que eu sempre gostei de ensinar e quis ir para esse lado é mostrar a prática. Você entendeu? Então, assim, não foi intencional, mas acabou acontecendo. Eu falei, eu acho que aqui tem um caminho, né? Então, hoje, assim, a gente consegue literalmente no celular e na aula ensinar a fazer um exame, uma técnica correta, e a gente não para pensar o quanto isso é interessante e virou um trabalho, né? Coisa que há 5 anos não existia. Esse tipo de trabalho. Olha que loucura que é o digital e as coisas, né? Eu acho isso muito louco. Eu ia até te perguntar isso. Eu posso dizer, então, que o digital mudou tua vida? Mudou profissional, pessoal, sem dúvida. Abriu muitas portas. Thiago, foi uma escadinha, né? A formiguinha lá, todo dia fazendo a colheita dela, porque, tipo assim, igual eu te falei, a gente que está no digital, para nós, é um serviço como qualquer outro. Só que a gente não vê que não é muita gente que está nisso. Entendeu? É pouca gente que vive disso. Então, assim, quando eu vejo que eu consigo ensinar a prática lá da sala, né, que virou um laboratório. Então, isso não mudou a vida, assim, tanto pessoal quanto profissional, porque a gente faz conexão, conheço muita gente. Eu era muito vergonhoso, tinha muito medo de falar. Nossa, que tristeza que era, entendeu? Vocês é que não dá para pegar os primeiros vídeos do Instagram, porque você imagina, tá? Lá onde o Judas perdeu a bota. Ixi, é horas para chegar até o primeiro. Hoje é horas. Nossa, que tristeza que eram os primeiros vídeos, sabe? Um medo. Eu utilizava muito sabe? Oi, gente, tudo bem? Aqui é o João. Nossa. Mas, enfim. Teve que acontecer e deu tudo certo. Pelo menos tá tudo, né? João, mas então, pode falar. Fala aí, William. Não, pode falar. Eu ia perguntar, no meio das nações, você tem algum setor que é o queridinho, que você prefere, ou tem algum setor assim que você não gosta muito, eu aprendo porque é o jeito, tem um preferido, assim? William, olha, preferência pessoal, eu fico acho que a hemato em primeiro lugar. E a bioquímica, assim, bem pau a pau, sabe? Igual a escola de samba quando ganha dos décimos, assim, bem tete a tete. 1% diferente. Aqueles décimos. Eu gosto muito de bioquímica, porque uma coisa que eu sempre tento ensinar nas aulas, e no Instagram, vocês que acompanham ver, que eu acho que é o pulo do gato para aprender exame. Fisiologia. Isso eu sempre ensinei. Você tem que saber fisiologia. Entendeu? É chato, é difícil, mas é necessário. Porque o médico vai encher o saco, ele vai ligar, às vezes, e nem ele, às vezes, sabe a fisiologia. E quando você sabe, você sai de qualquer situação. Então, a hemato e bioquímica, assim, gosto muito da bioquímica por causa da fisiologia dos processos. Agora, você falou um setor que eu não gosto. Cara, assim, o que eu tenho menos afinidade, eu acho que é micologia. Isso aí não me pega muito, não, viu? Olha lá, 2. Não, entendeu? Eu não curto muito. Eu sei a base para ensinar,
mas não consegui muito a fundo porque o pai não é fã, não. E aí, Tiago, inclusive, assim, eu tenho certeza que durante, a gente pode dizer que são 5 anos dando aula, né? Sim. 5 anos dando aula. Inclusive, você vai dar sua primeira aula presencial agora em São Paulo ou tu já deu outras também? Meio que oficialmente Thiago. Que legal. Porque assim, às vezes eu estive com o Portes em alguns momentos, né? Mas Sim. assim, uma coisa minha, pelo menos naquele período, é a primeira vez, porque a gente, tipo assim, o digital, ele é muito, muito importante, mas não há nada como presencial, a conexão, as conversas, né? Vocês sabem disso. Então meio que a primeira vez oficial, entendeu? Estou navegando em novos mares aí, entendeu? Não, só para não pegar, só para não perder esse gancho, na verdade, já que a gente está falando do digital, Perfeito. né? Eu queria até entender a tua opinião, porque, por exemplo, tem muita gente que olha para o teu perfil hoje, poxa, o João Calamares tem 60 mil seguidores, faz 20, 30 stories por dia, toda hora tá postando um Reels, tá postando um caso, e olha para isso, eu quero chegar a esse nível, eu quero também fazer isso, eu quero poder subir num palco e dar uma palestra, eu quero poder, né, ministrar uma aula. Você acha que um estudante, né, de farmácia, biomedicina, enfim, da área da saúde, já tem condição de produzir conteúdo aos poucos para as redes sociais desde a faculdade? Thiago, eu acredito que tem sim. Tem sim. É que é assim, ó. Veja bem. A rede social, o Instagram, ele é um trabalho como qualquer outro. Esse é o ponto. Por quê? Você fazer Instagram e qualquer rede dá trabalho porque é trabalho. Então, assim, quando eu não sei se eu posso confessar aqui, mas vamos confessar. Quando eu comecei em 20, eu trabalhava no hospital e num laboratório particular. E eu queria muito crescer o Instagram. Muito. Meu desejo sempre foi fazer ele dar certo. Só que aí eu cometi 2 erros. Por quê? No hospital, imagina assim, estou começando a produzir conteúdo. O hospital é a maior escola das análises. Tem tudo no hospital. Tudo, de doença, de amostra, tudo que você imagina. Então você imagina a quantidade de coisas que eu podia produzir. Mas na época, eu não falei para minha chefe. Eu errei. Eu podia ter falado para ela, ô chefe, eu posso postar a hemácia, a célula, não vou pôr nome de ninguém, mas eu, né, vou postar. Eu errei, porque eu fazia quieto. Ela sabia. E aí a gente meio que equilibramos. Aí eu comecei a trabalhar num laboratório particular, lá da cidade. Aí eu chegava, aí você queria fazer dar certo e dava uma de blogueiro. Então falava, aí eu me filmava assim: fala galera, bom dia pessoal, vamos começar a rotina, vou passar controle do equipamento de bioquímica. Aí beleza. Aí, gente, não deu um mês. Aí, tchau, João. Não falaram que foi por causa disso, mas eu tenho certeza que foi, entendeu? Errei também a segunda vez, porque não avisei ninguém. Então, assim, foi um grande erro e a gente aprende, entendeu? Então, assim, uma dica, se alguém quiser produzir conteúdo e está dentro de um laboratório, fale para o dono, para a dona, não vou expor lugar nada, só quero mostrar a célula e tal. Aí, Thiago, só caindo no que você falou, acho que dá para produzir sim, só que quanto mais você jogar energia para a rede, mais ela vai querer de você. Então tem que estar apto a isso. Quando eu estava no hospital, eu juro para vocês, eu trabalhei muito tempo, 6 horas, eu tinha 15 minutos de café. Eu não tomava café, sabe o que eu ia fazer? Lá no pátio fazer história. Responder dúvida, entendeu? Eu falei, isso aqui vai dar certo uma hora. Mas assim, não sei se faria jogava toda essa energia de novo. Porque é muito tramposo, gente, sabe? Rede social, ela suga muito.
Você é um cara constante. É um trabalho. Você é um cara constante na rede social. A constância que você tem lá, meu irmão, é com certeza. Isso faz crescer. Não, sem dúvida. Mas assim, gente, confessar, às vezes não queria abrir, falar, oi, sabe? Às vezes só queria ficar quietinho, mas precisa. Mas mesmo assim a gente tá lá todo dia. Entendeu? É necessário. Não, mas vale a pena, vale a pena. Show de bola. Eu acho que daqui um pouquinho a gente consegue falar mais um pouquinho sobre isso, né, Tiago? Sobre mais alguma coisa voltada do Instagram. Mas eu queria pegar o gancho aí que você falou do médico, às vezes o médico liga para falar sobre conversar, né? Para entender, né? Como é que você vê, João, hoje, essa importância para trazer essa consciência aí para quem está nos ouvindo, desse relacionamento que o analista precisa ter com o médico, dessa proximidade, né? Como é que é possível fortalecer esse relacionamento e quais são os benefícios que o laboratório pode colher dessa relação? Total, William. Nossa, uma grande pergunta. Acho que a relação, assim, laboratório, analista médico, ela tem que ser a mais leve possível, né? Porque todo mundo de uma equipe multidisciplinar está ali pelo pró do paciente, né? Do diagnóstico, do descobrimento da doença, da situação do tratamento, enfim. Então, assim, eu acho que a relação ela tem que ser muito legal, de confiança, mas aí o laboratório precisa mostrar isso. Eu vejo que não é de uma hora para outra. Né? Nesse primeiro lab que eu trabalhei, claro que eu não vou citar nomes, mas assim, era um lab que, infelizmente, ali a fama, com uma boa parte de médico, não era boa. Mas, assim, o laboratório tinha culpa, porque fazia coisa ruim, entendeu? Então, a gente sabe que a fama é tipo assim, é que nem a gente falou de internet. Você crescer é uma dificuldade. Se amanhã eu falar uma besteira, cancelou o João sumiu. Então, a coisa ruim é assim. Então, eu vejo que a relação com o médico, ela é construída aos poucos, né? Um degrauzinho de degrauzinho. E eu faço sempre uma ancoragem que eu falei ali atrás, de que a hora que você sabe como o corpo funciona, como o resultado responde à doença, à situação, isso te dá uma segurança absurdamente grande. Para você debater não é briga, mas conversar com o médico. Né? Porque ele às vezes, às vezes ele vai estar achando que ia dar um resultado, né, e dá um negócio totalmente diferente. E aí, às vezes é natural a primeira reação dele falar o quê? Tem erro. Pode ser, né? Opa, tem erro. Então, eu vejo assim que quando o analista, e aí é um jogo de todo o laboratório, fazer o exame com qualidade, ter bons protocolos, né? Fazer o controle, todo mundo executar a técnica da maneira correta, trabalhar com a qualidade, o analista entender o porquê que a ureia aumenta sozinha, sabe? Né? Por que na doença X, nossa, essa enzima que sobe, a outra não sobe. Então, acho que quando junta tudo isso, aí, na hora de uma conversa, aí é 10, né? O médico faz um questionamento, você tem a segurança de falar, não, esse é o resultado, pode ser por isso, vamos por esse caminho. Então, acho que é um jogo de compadre mesmo, para sempre evoluir o conhecimento em prol do paciente. Pelo menos eu vejo assim, né? Eu até brinquei que, no comecinho aqui do nosso podcast, da conversa, lá no meu começo, quando o médico ligava, era uma tristeza, porque eu não sabia as coisas. Você entendeu? Né? Eu lembro que teve uma situação na UPA que a urina tinha assim uns 500 mil leucócitos e não tinha bactéria. E na época eu achava que tinha que ter. Então eu lembro que um dia eu levei o resultado para a médica tremendo de medo. Eu falei, tá cheio de leucócito, mas não tem bactéria. E achando que ela ia questionar. Então, a hora que você tem o conhecimento, tudo isso vai embora. Entendeu? Porque vem o questionamento que é normal, mas não, doutor,
Leucócito na urina sem bactéria pode ser um processo inflamatório. Não tem nada de errado. Então, eu acho que é assim que se constrói. Aí o médico vê que você sabe, não é? Vê que está fazendo um exame bem feito. Eu acho que é uma construção que é essencial. A hora que você pega uma amizade com o médico também, que vocês se dão bem, bicho, aí todo mundo voa. É show de bola. Tu comentou uma situação com o médico, né? Mas tu também lembra de outra situação com outra pessoa da equipe que tu trabalhou, algo, né, que justamente causou algum problema, que era difícil de se relacionar. Tem algum outro caso assim legal que tu possa comentar? Thiago, quando eu tava nessa UPA, tinha um médico e ele, do nada, porque o laboratório era meio no subsolo, sabe? E a unidade era lá no térreo, assim. Aí, do nada, ele chegava... Aí era ruim, era desesperador, porque eu sabia menos ainda, que ele chegava muito com enzima cardíaca. CKMB. Aí ele chegava, ele falava, vamos debater esse caso? E eu lá desesperado, sozinho, cheio de coisa, era 10 da noite, tinha um plantão inteiro pela frente. Aí eu pensava, vai embora, o que eu vou falar? Aí ele falava, essa enzima tá desse jeito, e na época... 10 anos atrás, hein? Eu não tinha o conhecimento de hoje. Então, assim, era mais isso. Acho que, assim, Thiago, algo meio bruto, assim, não. Eu tinha uma boa relação, sempre tive. Posso ter, no começo, como eu não tinha muito conhecimento do corpo, da fisiologia, pode ser que eu tenha deixado, tipo assim, alguma explicação meio vaga, sabe? Tentado sair da situação. Mas nessa UPA a gente tinha uma relação tão boa que o que eu fazia numa época? Às vezes descia a amostra, isso aí acontecia muito na UPA. Clinicamente, o paciente não tinha nada, assim. Só que sabe quando você rodava a amostra, você já via aquela leve icterícia? Mas clinicamente o cara não tinha nada. Aí eu ligava, falava, doutor, estou fazendo enzimas hepáticas, porque o soro tá com aumento de bilirrubina, entendeu? Então a gente chegou nesse nível de confiança de não precisar falar, você quer que eu faça? Não, estou fazendo, por quê? E, às vezes o médico estava achando que era uma coisa e era outra, entendeu? Mas clinicamente ainda não se tinha. Aí você fidelizou o médico totalmente, né? É isso, Ila. Aí você trouxe uma luz para ele que ele nem esperava, você surpreendeu ele, né? E isso, hoje eu vejo que foi uma coisa muito top, entendeu? Na época, você fazia mais por fazer mesmo. Mas hoje eu vejo, ele se fideliza. Porque o paciente ele não estava amarelo. Porque para ele estar amarelo, a bilirrubina tem que estar num nível para isso. Então, o soro já estava, ele não. Aí eu falava, opa, tem problema hepático aqui. Já ligava e falava, tô te mandando, além dos exames que você pediu, esses daqui. Por quê? O soro tá amarelo, é alguma coisa hepática. Então, eu tenho certeza absoluta, muita gente a gente conseguiu ajudar meio que precocemente por causa de uma coisa simples assim, entendeu? Principalmente o laboratório particular, né? Hoje que ele precisa ganhar a credibilidade do médico, né? Sim. Que ele tem uma opção de laboratórios para enviar, né? Você estreitar essa relação com o médico é uma forma de crescer, de alavancar o laboratório, né? Não, sem dúvida. Dessa forma, comunicando resultados críticos, explicando resultados críticos, né? Ali, às vezes, trazendo à luz de uma correlação entre exames, pedindo a opinião dele para mostrar o que você teve ali. E aí ele vai criando confiança, pensar que não, ele está mandando ali, às vezes, porque tem um bom hematologista. Ele tá mandando porque confia num bom microbiologista. Porque ele sabe, dúvida. Poxa, você criou um canal ali direto. Sim, sem dúvida. É que eu vejo que na área da saúde, hoje nem tanto. Hoje essa minha visão caiu bastante por terra. Mas, nossa, no começo era um médico no céu e a gente na terra. Né? Então, tipo assim, você cria essa aura do médico que qualquer coisa você tem medo de falar. Então tem isso. Principalmente quem tá no começo, às vezes é normal passar isso. Pode ser que hoje, com o avanço de outras profissões, isso meio que tá caindo, mas acredito que não muito. Nossa, então assim,
um medo de falar com o médico, mas isso com o conhecimento, né, vai indo embora, vai passando. Vocês viram irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aí, João. A gente tem muito gestor, né? Imaginamos que temos e vão ter vários gestores nos ouvindo. Perfeito. Queria fazer uma pergunta. Primeiro, você já atuou como gestor? Você já teve assim uma equipe onde você foi responsável? Eu já fui RT de um laboratório. Show. Durante uns 4 anos, mais ou menos. Pronto. Então, pegando essa informação aí, o que é que você poderia deixar aqui para os gestores que estão nos ouvindo, né? Como um caminho, ou talvez os desafios que você enfrentou aí para garantir, né? E os caminhos para garantir que aquela sua equipe ela mantenha um bom nível técnico. O que é que você pode trazer para a gente aí para garantir que sua equipe tecnicamente vai estar bem preparada? Uma boa pergunta, hein, William? Cara, nos meus 4 anos de gestão de responsabilidade técnica à frente lá do laboratório da UPA, um dos maiores desafios ali que eu tive foi a parte de educação continuada para com toda a equipe. Treinar, educar e padronizar. Hoje, como professor e contato com vários donos de lab, o que eu vejo que pega muito é a falta de padronização. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que eu tive e que eu vejo que passados 5 anos, a maioria ainda tem, né? Que é a falta de padronização. Principalmente o hospital, que roda muito a equipe, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, era complicado porque você no plantão diurno faz de um jeito, eu tô à noite, eu faço de outro. Sabe? E dá diferença no resultado. É isso que é o problema. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, treinar a equipe, gerir a equipe, capacitar a longo prazo, né? Criar um esquema de treinamento. Eu vejo que o pessoal não treina, né? E essa falta de padronização me assusta muito hoje. Porque a quantidade de profissional, às vezes, que está num lugar e eles não têm uma padronização é muito grande. E a gente, né, o William, como é um grande conhecedor da qualidade, a gente vê que, tipo, por mais que a coisa possa parecer boba, tem que ter um padrão. Né? Às vezes a coisa parece besta, mas não, até ela, simplesinha, tem que ter um padrão de fazer, de organizar. Então, eu vejo que é uma grande dificuldade de muito laboratório e gestor padronizar essas técnicas para que toda equipe faça da mesma maneira, né, e minimize ali as possíveis variedades. Eu acho que... e outra coisa que eu tive muita falha na minha formação de RT, e hoje se eu posso passar esse conhecimento, é gestão também de pessoas. Né? Gerir as pessoas, porque cada um tem um desejo, um sentimento, quer uma ambição. Quando eu fui RT, no meu final, eu falhei muito em gerir pessoas. Eu não consegui. Aí o que aconteceu com a minha equipe? Começou a rachar. Entendeu? Por quê? Imagina assim, o William, você estava no plantão diurno par, o Thiago no ímpar. Aí quando eu invertia um ou outro por causa de escala, aí o William jogava uma fofoca lá no Thiago. Aí o Thiago devolvia a fofoca no outro plantão. Isso aí, gente, quebrou a equipe. Entendeu? Eu não consegui gerir a galera nessa etapa. Já foi no meu finalzinho da responsabilidade. Eu não dei conta. Faltou pulso, faltou estratégia. Então, eu acho que gerir pessoas, para mim, é o topo. Porque para fazer o exame precisa de pessoa. Né? Para você girar tudo, precisa de pessoas. Então, eu acho que esse também é um dos principais desafios. E foi o meu calcanhar de Aquiles na responsabilidade. Porque enquanto estava todo mundo feliz, aí é fácil. Entendeu? Né? Agora, começou a ter um leve trás, eu infelizmente não dei conta. Acho que isso aí é um grande ensinamento.
E vamos combinar, né, que gerir pessoas não é algo que é ensinado na faculdade, não é uma matéria que você vai ver. Esse que É é a o ponto. experiência, a vivência mesmo, não adianta. Porque o equipamento é mecânico, é eletrônico, corrigiu, acabou. Agora, humano... O equipamento não tem problema pessoal, né? Ele não né, ele não acordou... Ele não tem TPM, ele não tem estresse com né? Então, tudo isso impactou muito no meu trabalho na época, porque eu não dei conta, né? Meio que eu perdi a equipe de verdade. Então começou a cada um pro teu lado, um leve trás, e aí o gestor perde confiança, né? O gestor superior no RT, aí foi um caos, gente. Aí a melhor saída foi o quê? Eu ir embora, entendeu? Aí eu saí. Mas durante 3 anos e meio foi top. Mas foi esses 6 meses aí que eu não dei conta. Mas, você falando, eu tô notando aqui os códigos, né? Porque durante o nosso podcast, né, Tiago, a gente vai pegando insights que a gente, ao final, comenta, os principais códigos desvendados aqui que cada convidado desperta, né? Eu notei um código fantástico aqui, mas que ao final eu falo. Tá. Inclusive, você estava falando de impacto, logo eu lembrei de um dos maiores impactos que o mercado de análises clínicas teve ano passado, né? Que foi a RDC 978. Para quem quer dominar a bancada, né? Já que esse é um assunto do João. RDC 978. Como que vem esse impacto dessa nova regulamentação nas análises clínicas? O que tu achou de tudo isso que aconteceu? Eu até, quando saiu, né, foi até uma surpresa, assim, né? Tinha uma, né? Eu conversei muito com o Willam. Falei, nossa, mas peraí. Falei, velho, outra? Aí saiu até mais uma coisinha ali, né, Willam? Um aditivo. Eu acho assim, o Thiago, o laboratório, o analista que quer dominar, não é um assunto gostoso, você vê um monte de inciso. Não é. De artigo, e lei, e não sei o que lá. Mas é necessário. Precisa. Antigamente, tipo, 10 anos atrás, eu evitava o máximo querer isso. Mas hoje é necessário. Tá? Porque se é uma resolução, né, Willam, há de se cumprir. Precisa, é necessário. Né, que se atualize, que se adapte a ela. Então, assim, foi uma surpresa ela sair, porque a gente estava acostumado com a outra, né? A outra durou o quê? 2 anos, não foi? Mais ou menos, né? 2 anos. De 23 para 25, né? Foi maio de 2023 para agosto de 2025. E se eu não me engano, teve um barulho dessa de 2023, né? Teve um barulho que ia mudar. A de 25 não teve barulho, não é? A 23, teve não. Na verdade, a de 23 foram 18 anos depois, né? 18 anos depois 18 anos? Que era a RDC 2005. 5, Nossa. Aí passou 18 anos, mas veja só, 18 anos que se passaram para revisar, era para que a 786, que é de maio de 2023, viesse perfeita, top, né? Sim. Tempo suficiente, mas não foi a realidade. Veio com algumas falhas, algumas limitações, alguns pontos pequenos equívocos, alguns pontos não considerados ambas as partes. Tanto é que as sociedades, muitas criticaram, não pode ficar assim. Tanto é que... eu lembro, teve crítica. Né? Com 2 anos, já lançaram a 978. A 978 vai vir perfeita, porque agora Deus, com 2 meses, em outubro, um aditivozinho. Tão de brincadeira, né? Mas parece que... Ele falou uma coisa interessante. Ele falou, demorou 18 anos, que nem a norma da urina. 20 anos demorou para atualizar. Né? A gente teve ano passado a BNT 15268. 20 anos. Então, assim, é necessário, né? Pegando a RDC, precisa atualizar. Ela traz bastante ponto importante. Até o Willam, né? Sempre que a gente conversa, ele dá umas dicas aí, né? Tem umas aulas lá dele, lá no time, que a galera... Qualidade, eu nem ouso entrar ali no pé da qualidade, que esse é o Willam que manja, entendeu? Então, a gente tem bons colegas. Mas precisa sim, Thiago, apesar de ser um assunto que muitos não gostam, não dá para fugir. Se o laboratório foge disso, como que vai ter uma base boa? Não tem como. E não é só para o RT, né? Eu estava até conversando com o Willam,
nem lembro quando foi, mas essa questão de muitas vezes participar, eu quero ajudar, uma ajuda de uma consultoria para implementar a RDC, aí geralmente vai quem? Vai o gestor, vai o RT, né? Mas é algo que é importante, né, William? Todo mundo. Toda a equipe está inteirada, né? E aí, Oi? Não, pode concluir. Não, eu ia falar assim que muitas vezes não é porque você ou é um recém-formado, ou então porque não é exatamente da bancada, ainda mais da recepção, ou é um técnico, que você não deve saber. Pelo contrário, você ir atrás, né, e vendo aos poucos, ponto a ponto, porque a gente falou, né, não é um negócio bom igual, sei lá, comer um chocolate. Não, a gente sabe que é chato, mas é um chato preciso, né, e pode tornar um diferencial para você como profissional, se você souber, né? Sim. E aí vai no que eu falei da padronização. Todo mundo fazer, todo mundo ter o conhecimento. Porque tipo assim, não é gostoso. Eu vou ver a RDC, vou fazer um curso, vou ficar 2 dias lá vendo inciso, artigo, parágrafo, e ainda, tipo assim, eu tenho a responsabilidade de passar para todo mundo. Né? E aí a galera não fazer. É assim que acontece em todo laboratório. Você treina 2, 3, a galera passa e ninguém aplica. Então, tem muitas camadas aí. Um ponto importante é que é chato, realmente, nem todo mundo gosta de documento, de legislação, de lei, mas é a gente entender que por trás daquilo ali existe algo que vai melhorar, né? Se em algum momento escreveram algo, é porque em algum momento aquilo já foi percebido uma falha, né? Que tiveram que escrever algo, né? Então, poxa, mas isso aqui é besteira. Lógico, tem item que você vê que você muda, o impacto é direto. Isso. A relevância é muito maior. Vou dar um exemplo, controle interno. Se você não faz controle interno, pronto, você está cego, né? Você está seguindo um caminho cego. Mas tem uma coisa que é um PGRSS, que é como você faz o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Não vai impactar o seu laudo ali, mas pode impactar o meio ambiente, porque você está descartando um lixo de forma inadequada, entendeu? Então, tem coisas que entram que não vai ter um impacto direto na qualidade do exame, mas entra a segurança do paciente, entra a segurança do meio ambiente, entra a segurança do colaborador, entra vários e vários assuntos, né? Mas que, e uma falha que eu vejo que é bem comum, é algo que meio que o João falou aí, né? Que é o quê? Às vezes, o cara que é responsável pela qualidade, ou o gestor que recebeu essa demanda, o que é que eu vejo muito? Ele guarda para ele. Ele lê ali e guarda. Então, é preciso envolver a equipe, né? Você não precisa pegar o cara aqui da Emato e colocar ele para ler toda a RDC. Não precisa, mas, cara, tu vai ler o capítulo 5 e o 7. Que é pertinente ali, né? Que é pertinente à tua área, para você entender que o que a gente vai começar a aplicar tem um porquê, né? E aí eu vou explicar o porquê depois, mas a gente tem que botar todo mundo para ler um pouquinho também, para entender, não sou eu, João, gestor, William, gestor, né, que está pedindo porque eu quero. Não, tem uma lei e tem um porquê. Então, quando você vai padronizar um processo, a primeira coisa que você precisa fazer é explicar o porquê daquele processo. Eu vejo que muita gente explica o que tem que fazer, como fazer, mas não explica o porquê. O porquê tem que ser explicado. Olha, você vai fazer isso, mas porque sem fazer isso tem essa falha, você pode gerar uma tendência. Fazendo isso vai ficar mais seguro, você vai ter esse benefício, você vai ter um laudo. Então você começa a conscientizar ali e é devagarinho mesmo, né? Porque é um pouco devagar. Mas, João, deixa eu fazer uma pergunta, voltando um pouquinho de novo aí para a tua atuação como professor aí do digital das análises clínicas, como essa referência aí nas análises clínicas no digital lá, né? E nos seus treinamentos também. Eu vi que você falou um momento aí, na parte que alguma pergunta em relação ao médico, você disse assim, você falou, se você falou uma coisa errada, acabou ali, né, a imagem do cara. A exposição nas redes sociais, né? Trazendo esse contexto aí, queria saber se você já cometeu alguma falha na rede social, alguma coisa que você falou que você teve que retificar depois. Pessoal, eu trouxe isso aqui, eu preciso retificar. Ou se às vezes vem alguma crítica de um outro profissional, de um médico. Como é que você lida com isso? Já aconteceu isso aí? William, já aconteceu, às vezes eu fazer algum reels
algum vídeo. Outro dia mesmo, acho que eu fiz um vídeo falando de enteróbios vermiculares. Faz coisa de umas 3 semanas. Agora, aí eu falei, eu acho que eu citei a palavra larva, eu não lembro, mas não era, a fase que eu mostrei não era larva, era uma coisa assim. Entendi. Aí tem uma professora que virou uma amiga, a gente se conheceu no Sebac, o Thiago, lá em junho. Aí ela falou, João, não é larva, é aquilo lá. Eu falei, não, beleza, né, obrigado ali pela correção. Já teve outros casos também, às vezes, eu fazer rios e eu falei, nossa, eu acho que eu falei coisa errada. Aí eu deleto, e aí às vezes eu ponho uma legenda e falo, gente, ó, fiz um vídeo anterior, tinha um erro, a gente está corrigindo aqui, porque é que nem retificar laudo. Você tem que retificar o conteúdo. Então, assim, o que eu tento sempre fazer é ter uma referência para poder mostrar, citar, e ver que errou, corrigir rapidinho. Tentar corrigir rápido para não perder. Porque, assim, rede social às vezes, um negócio, você perde o controle. Então, quanto mais gente... se eu fazer uma informação errada aí, o cara lá na bancada começar a fazer coisa errada, não é legal. Então, a gente sempre tenta ter esse olhar um pouco mais zeloso, né, com o conteúdo feito. Entendeu? Vamos ser honestos, né? Com a quantidade que você produz conteúdo, né? Com certeza é normal que algum momento vai ter uma vírgula, vai ter uma palavra errada, porque a gente é humano. Claro, exato. Nunca parei para pensar nessa quantidade de conteúdo, exatamente. E isso é importante a gente falar, porque aqui tem gente que vai ver e vai se inspirar para produzir conteúdo, às vezes porque quer ser professor, às vezes porque quer ser alguma personalidade na área, às vezes é porque tem um laboratório e quer divulgar, né, o exame. Não ter o medo, né, não usar isso como uma barreira, eu tenho vergonha, ou então tenho receio de falar, porque eu não tenho certeza se isso aqui está certo. Faz igual o João falou, vai atrás de uma referência. E assim, aproveitando o que você falou, começa a falar coisas óbvias. Tipo assim, gente, tudo bem? Hemograma ele tem que ser coletado no EDTA. É isso, sabe? É uma maneira muito boa de perder essa barreira do medo, da vergonha. Então, assim, fala coisas, tipo, óbvias. O neutrófilo, ele é essa célula aqui, tá vendo? Olha que bonitinho e tal. É isso, sabe? E aí, aos poucos, vai avançando para temas mais nas profundezas, assim, das análises. Vai ganhando ritmo, né? Vai aprendendo. O óbvio precisa ser dito. Isso aí que você falou é interessante mesmo. Porque, assim, todo dia chega gente nova. E o neutrófilo é óbvio para 90%, mas às vezes para aqueles 10 ali, você vai dar uma ajuda, a pessoa vai gostar e assim vai. Às vezes você vai ter que fazer igual o seu Madruga fez com o Chiquinho uma vez. Você não tá muito certo da informação, o que é que você faz? Chiquinho escrevendo a carta lá, e pra bisavó dela, né? E seu Madruga ditando e ela escrevendo. Aí chegou aí, diga que nós vamos visitá-la na sexta. Aí Chiquinho disse, papai, sexta é com X ou com CH? Seu Madruga fez o quê? Diga que nós vamos no sábado. Isso aí. Nós vamos no sábado. Ele não tem dúvida, não arriscou. Se não está seguro daquela informação, evita dar aquela informação, dá uma outra informação, oculta aquela informação, né? Se é logicamente, se é uma coisa que você vai gravar com preparo, você consegue ir atrás. Hoje em dia, você tem informação para tudo. Você tem internet, tem um chat GPT que está pausado com um certo cuidado, tem livro, tem tudo. Mas eu digo, você está num ao vivo, numa coisa ali, quer falar uma coisa que veio, que está na dúvida daquilo ali, joga o sábado, vamos no sábado. Sim. Você falou do chat GPT. O chat GPT aqui, ele é um funcionário. Oxi. Trabalha todo dia. Quem ainda não contratou ele não sabe o que é que tá perdendo, meu amigo. Virou um funcionariaço. Já sabe tudo que eu quero. Ele já falou lá, senhor João. Ele já sabe do jeito, tudo. Ele é quase um biomédico já. Pois é. É o próprio chat GPT que faz a festa de confraternização também, né? É muito. Que loucura que virou isso. Grande Tiago, você quer fazer alguma pergunta ainda nesse assunto ou vamos passar para o Código Se Vira? Antes de a gente passar, eu só queria pegar mais um código do João em relação
essa questão de produção de conteúdo, né? Porque eu acho que são dois pontos interessantes, né? A questão você dar aula, acho que envolve também muita questão de oratória, de comunicação, de você ser didático, e você pode levar o que você aprende dando aula, né, para a produção de conteúdos, para ser dinâmico, para ser criativo, e vice-versa, né? E eu queria entender, na sua visão, João, para quem tem esse bloqueio criativo, não sei exatamente o que falar, ou para quem falar, ou como começar, eu tenho que usar uma câmera X, tem que ser iPhone, tem que usar luz, microfone. Queria que você falasse isso, assim, até relembrando como que foi seu começo. Cara, começa, se a pessoa é meio clichêzão assim, parece papo de coach, né? Mas é o óbvio que precisa ser dito. Quem quiser começar, tem que começar do jeito que tá, com o que tem agora, entendeu? Quando eu comecei, era celularzinho bem simples, a resolução muito ruim, o áudio ruim. As minhas primeiras aulas, nossa, era o fundo de casa, assim. Eu tinha que dar aula lá no fundinho de casa com os cachorros, porque não tinha espaço. A casa era um quadradinho, era 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, acabou. Entendeu? E aí não podia acordar as crianças, que estavam dormindo, meu único tempo era à noite. Aí era ruim que no começo a aula era assim, eu não podia fazer muito barulho, então eu falava, oi gente, tudo bem? Ó, vamos aprender isso aqui. Era desse jeito. E a resolução péssima, e eu rezando para os cachorros ficar quietos, eu não podia atrapalhar a aula. Entendeu? Então, assim, foi isso, teve que ser. Aí, as primeiras aulas dos meus cursos eram uma tristeza, comparado com hoje. Então, eu fui naquela de começar com o que tinha, era o que eu tinha. Porque isso é muito verdade. É impossível existir um momento perfeito. Nunca vai. Não existe para ninguém, né? Porque o momento perfeito você fala, eu vou, sei lá, eu quero, eu vou começar a gravar naquele momento. Quando eu tiver aquilo, isso você tem que fazer para ter. É muito louco isso, sabe? O momento perfeito não existe. Então, assim, eu era muito tímido, muito vergonhoso, era uma tragédia falando. E de tanto você fazer, é que nem beber água, é que nem acordar todo dia. Vamos lá, mais um dia tal. Então fica uma coisa fácil, entendeu? Tipo, esse papo que eu tô tendo aqui, há 5 anos atrás era quase impossível. Impossível ter. Entendeu? Eu posso falar outra coisa? Nunca é tarde também para começar. Exato. Nunca é tarde. Porque talvez isso que a gente está falando aqui fica muito fácil para gerações mais novas. Já estão mais acostumadas com essa questão de Instagram, de TikTok, já nasceu celular, já nasceu com o celular na mão. Tá. Mas como a gente também está falando aqui com muitos gestores que às vezes, né, já tem aí 20, 30, 40 anos de laboratório, e eu conheço muitos gestores que já se desafiaram a falar assim, eu vou aprender, e aprende e faz, né? E deixa aquela questão de, não exatamente vergonha, mas de tirar aquele preconceito. Porque eu vejo que muitas vezes, muitos ficam na linha do preconceito. Não vou fazer isso, porque isso não é para mim. Você falou uma coisa muito... Mas é falta, às vezes, de ter a coragem que o outro tem. Não, mas você falou uma coisa muito boa. Tipo assim, o preconceito, assim, de ser taxado como blogueiro, tem muito de criador de conteúdo, você entendeu? Porque por mais que a gente esteja nisso, é um negócio muito novo. Principalmente quando se vive disso, entendeu? Porque, igual eu falei, eu comecei em 20. Parece que eu tô nisso há 30 anos. E é só 5. Então, assim, isso de, o blogueirinho, entendeu? Né? Hoje não, ninguém fala isso. Mas tem isso aí que você falou, uma grande verdade, Thiago. Às vezes, para a pessoa de uma geração anterior, assim, é uma barreira grande produzir conteúdo. Igual muitos gestores vão ver isso. Hoje, o laboratório ele tem que estar na rede. É obrigação. Entendeu? Você mostra uma técnica lá, ganha uma confiança, ganha um paciente, ganha um médico, entendeu? Tem que ter, não é impossível não tá.
E aí você comentou algo lá no início, quando a gente está falando sobre a sua consistência, que eu achei interessante, né? Que nem todo dia vai dar vontade de pegar o celular e gravar. Não. Mas você começa a lembrar o porquê, e aí também o que o Will me falou, né? O porquê que eu tô fazendo isso? O que eu peguei essa câmera aqui? Por que eu tô fazendo esses stories? Quando você realmente entende o porquê, né? E aí aqui a gente pode falar, para ajudar a orientar o paciente, né? Para ajudar a salvar vidas, né? Educar, você consegue manter essa consistência, você consegue ter a coragem. Então, acho que é muito de entender o propósito que está por trás e das oportunidades que surgem a partir disso também. Ah, demais. Putz, cara, vida profissional depois da internet é outra, não existe. Tipo, o Velho Testamento e o Novo, é muito diferente. Um ponto que eu vejo importante, assim, acho que o Tiago sabe, que eu já falei para João, eu atuei como hipnoterapeuta por 5 anos. Então, no meio disso, eu fui hipnoterapeuta por 5 anos, né? Certo. E uma coisa, um padrão muito comum de muitas pessoas é a insegurança e a preocupação com o que o outro vai pensar, né? É o medo da crítica. Isso aí é o maior bloqueio, isso aí. Pois é, isso aí barra muita gente, gente cheio de ideias de projeto massa, top, mas que acha que não é capaz pela insegurança, aí vem de trauma de infância, de todo um contexto pessoal, e também o medo de errar, o medo do que vão falar de mim. E aí, o que a gente faz para ajudar essas pessoas? Meu amigo, Tiago falou, tem 2 pontos. Eu vou pegar o ponto Tiago, vou falar um que João não falou, mas eu sei que ele tem esse ponto também. Um ponto é propósito. Encontre propósito. Tem que ter um porquê, porque senão uma hora cansa. Então, você vai ter um porquê em tudo que faz. Um caso de João aí, poxa, ele está ensinando, ajudando centenas, milhares de profissionais a desenvolver mais segurança e dominar a bancada. Beleza, é um caminho que ele escolheu aí, meu irmão. Aí você vai pensar, eu tenho que ter vergonha disso por quê? De começar isso por quê? Vergonha, cara, é você, sei lá, mentir. Aí eu vou trazer uma opinião muito pessoal minha, sem querer criticar ninguém. Vergonha, talvez eu não iria. É você ir para um jogo, um tigrinho da vida, um negócio que vai... eu comecei a pensar isso depois prejudicar um monte de pessoa, é mentir, é roubar, é matar, é tudo aquilo. Não, cara, você tá buscando honestamente uma forma, mesmo que do começo ainda de forma amadora, você tá buscando um meio nobre. Aí esse é um ponto. Qual é o outro ponto? João, meu irmão, João tem 3 comedorzinhos de rapadura lá, eu tenho 2. Entendeu? Meu irmão, é uma forma também, tem o propósito, mas é uma forma que eu tenho, cara, eu tenho que buscar. Não, é o ganha-pão, Eu tenho que buscar, não pode só o propósito pelo propósito também, uma hora tem que trazer retorno, né? Porque senão você vai dizer, poxa, não, cara, e aí? Eu tenho... Então você começa investindo, ajudando, depois o seu propósito não perde, continua com o propósito de ajudar, só que agora, poxa, agora você consegue abrir portas, trazer novas oportunidades, porque você precisa também, né? Você tem o seu propósito pessoal também, que é de que dar uma boa vida para sua família, melhorar para seus filhos, para sua esposa, para seu pai, para sua mãe. Tiago aí, não é pai, né, Tiago, ainda, mas tem vários propósitos pessoais também. Então, todo mundo, claro. Todo mundo tem. Tem boleto aí para pagar. Boleto de tudo, né? Não? Porque boleto. Se jogar o dicionário para cima de A a Z, filho, o dia que cair tem um para pagar. Não tem mesmo. É isso aí. É verdade. Grandes realidades. Bom, vamos para o nosso próximo momento aqui dos códigos, William. Bora. Agora, meu irmão, grande João, a gente tem um momento aqui que a gente chama o Código Se Vira. É um quadro que a gente tem, que é o Código Se Vira, né? Que é o quê? A gente pede que o convidado, ele compartilhe conosco aí 1 ou 2 experiências que ele teve aí na sua vida de analista, né? Na sua vida profissional ou acadêmica, mais ligado a análises clínicas, onde ele passou por um perrengue ali, uma situação difícil, e ele precisou se virar. Ele criou uma saída ali difícil, mas ele deu um jeitinho dele, deu os pulos dele, né? E que é uma forma leve, engraçada, e também uma forma de contribuir com alguém aí. Eu queria saber o que você tem aí, João. Algum caso desse na sua mente aí? Algum perrengue que você passou aí para contar pra gente? Eu acho que eu passei um perrengue que foi uma coisa, assim, é uma coisa séria e que eu não faria de novo.
lá no começo, coletando sangue, o que acontecia? Lá era sistema aberto, seringa e agulha, né? Então, você colhia o sangue, encapava a agulha e desrosqueava e coisava. Nessa brincadeira, o que o João fez? Pá, puro. Entendeu? Aí, uma vez, acho que foi uns 2 dias seguidos. O que o João fez? Tirou o sangue, furo. Aí, sabe o que eu fiz? Um erro, viu? É um perrengão. Que eu fiquei assim, não passava nem Wi-Fi, mas eu errei também. Fiquei quieto, não falei pra ninguém. Entendeu? Fiquei quieto na minha e continuei a vida. Errado? Não façam isso, crianças, tá? Se você se virar, faz as coisas certas. Por sorte, ninguém tinha nada, tá? Mas eu acho que esse foi um dos maiores perrengues que eu passei, tá? E foi uma coisa assim, bem... Hoje eu vejo que é meio cabulosa, porque olha o risco que é, né? Olha, cadê a qualidade você aí? Você pega uma hepatite B, um paciente com hepatite B, com HIV, com sífilis, com hepatite C ali. Olha o que eu fiz, gente. Se você não toma o retroviral ali, a profilaxia nas 72 horas, ali você pode desenvolver realmente. Exato. Aí, o que eu comecei a fazer? A cada 3, 4 meses, eu falei, vou fazer uns examinhos aqui, entendeu? Uns testes rápidos. Então, passou, não deu nada, mas assim, é um perrengue que não façam isso, entendeu? Eu errei. Não é um bom segredo para se guardar, né? Isso. Guardei durante muito tempo, né? Agora, sempre que eu tenho oportunidade, a gente expõe os erros, porque a gente errou bastante, tá? Aí, Willam, você falou também do quê? Da pérola? Não, aí, vê só, vamos ver aí, você também, talvez, com algum aluno, saindo um pouquinho aí, tem algum caso com algum aluno, assim, alguma pérola, alguma coisa, alguma pergunta muito besta, alguma situação assim, sei lá, algum vexame que algum aluno passou, alguma situação assim, tem aí em mente? O que eu tenho bastante é assim, às vezes a teimosia de, às vezes, tipo assim, sabe aquele laboratório que eu vejo muito analista ainda nesses laboratórios, laboratório que, tipo assim, todo hemograma tem que ter um bastão, sabe? Todo hemograma tem que ter um eosino. Se a ureia tá aumentada, a creatinina também tem que estar aumentada. Então, assim, isso eu vejo ainda... É um gelo que tem que ser quebrado, que muita gente ainda tem esse contexto, sabe? E tirar isso, gente, é muito difícil. É muito difícil da galera. Então, assim, pode até não... Acho que não entra na pérola, mas eu vejo que é uma coisa que muito aluno fala, sabe? Aqui tem que liberar. Aqui tem que falar assim, sabe? Nossa, isso aí me quebra demais, gente. Eu até brinco, falo, gente, eu vou parar por aqui porque eu não tenho advogado. Se eu continuar, dá problema pra mim, entendeu? Show de bola. Já foi muito bom. Sim. É isso aí. É o que tu mais recebe na caixinha de perguntas quando tu abre? Thiago, cara, não. O ruim é que é aluno dentro dos cursos que, tipo assim, você vê que a pessoa já tá inserida na rotina, sabe? É um desespero danado isso aí. Aí a pessoa fala, mas aqui o chefe, enfim, aqui a pessoa responsável, ela pede para liberar. Eu falo, gente, eu não posso expressar minha opinião honesta, porque eu não tenho advogado. Se tiver aí, Thiago, você me indica, entendeu? Você tem, eu sei que vocês têm aí. O faca aí, Thiago, aí eles têm um contato. Deixar que a gente indica. Entendeu? Porque eu tenho que ter muito zelo, cara, porque, olha, que dor de cabeça que isso dá. Mas, enfim, a gente passa. Então, agora eu acho que dá pra gente ir pro outro quadro, né, Thiago? Quer começar aí os testes rápidos? Teste rápido. O novo quadro, a gente vai inventando aqui, viu, João? Vai inventando aqui. E a gente tem um quadro bem legal. Quem está assistindo pela primeira vez aqui o episódio do Código Laboratorial, esse já é o 5º, já tem 4 aí, já pode maratonar. E um dos quadros mais famosos que a gente tem é o dos testes rápidos, que a gente mudou o nome, né, Willam, recentemente. Estamos estreando ele agora. Que legal. A ideia dele é que seja um jogo rápido de perguntas. Então, a gente vai fazer uma pergunta, você devolve uma resposta, tenta responder o mais rápido possível, não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ficar à vontade,
mas é aquela ideia do que vem na mente. Tá, tipo a Marília Gabriela, assim, né? Uma frase. É nesse ritmo. Aquele... Entendeu? Exatamente. Pronto, vamos lá. João, um conselho que você daria para quem atua no laboratório? Cara, o meu mantra é: aprenda fisiologia que teus problemas vão acabar. Show. E a pessoa que mais te ajudou na vida foi? Nossa, pode ser pessoal ou profissional? Pode ficar à vontade. A pessoa que mais me ajudou na vida? A Camila, que é minha esposa, né, pelo companheirismo, assim, no lado pessoal, acho que cresce muito. E lado profissional, eu acho que a minha primeira chefe, por confiar e dar a primeira oportunidade. Acho que ali abriu grandes portas, entendeu? Show. Acho que vale a pena. Legal. Acho que vale a pena falar isso, bem bacana. E o melhor conselho que tu já recebeu de alguém? Melhor conselho, misturando as coisas assim, pessoal, profissional? De vida, de profissional, como você quiser. Acho que o melhor conselho que eu recebi na vida, hoje, com 33 anos de idade, é viver um dia de cada vez, na paz e tranquilidade. Pode não parecer, ou pode parecer, mas eu sou um cara muito ansioso, muito problemático em relação a isso, sabe? Eu já fico imaginando uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, assim, um dia de cada vez com calma que dá certo. Show de bola. E olha lá, olha esse teste rápido aqui, viu? Se você pudesse escolher um superpoder para resolver qualquer problema no laboratório, você tá aqui o gênio da lâmpada, e você pode escolher um superpoder. Qual era o superpoder para resolver um problema do laboratório? Pensa aí, qual você escolheria? Se o gênio chegasse, se eu coisasse a lâmpada, ele falasse: João, você só tem um desejo, cara. E é um desejo que é para você aplicar no laboratório. O que você quiser, eu vou realizar para resolver um problema do laboratório. Assim. Acho que hoje padronização, como eu falei ali. Todo mundo fazendo a mesma coisa, tudo bonitinho, organizado, para não ter mais dor de cabeça. Assim, o fulano fez A, o outro fez B, o outro fez C, e o resultado foi D. Entendeu? Aquela tristeza geral. Show de bola. O poder da Rapaz, você falou isso, o Will chega a abrir um sorriso, assim. Vê se ele consegue para mim também. Eu também quero. Ser mais ainda, né? Me preste essa lâmpada aí para ver se eu faço. Que legal. Muito bom. E qual foi o dia mais desafiador que tu teve no laboratório? O dia? A situação, né? Eu acho que foi quando eu mudei de trabalho peraí, deixa eu refazer. Eu acho que foi quando eu mudei da UPA para o hospital por causa da equipe que eu não soube lidar. E isso aí para mim foi o maior desafio e que foi frustrante porque eu não consegui sair da situação, né? Então a minha saída foi sair. Então acho que foi o maior desafio, foi esse. Entendi. E o momento, a situação mais feliz que você viveu no laboratório? Uma que me marcou muito, quando eu consigo contar, eu sempre conto isso. Foi lá na UPA, uma menina de 2 anos de idade começou a passar mal e os pais não sabiam que ela tinha. Aí ela desceu. A médica só solicitou uma urina. E ela só solicitou a urina porque nem a médica sabia o caminho que seguir. A gente passou a fita 4 cruzes de glicose na urina. De cara. Aí eu liguei lá onde ela estava, falei, coleta um sangue para mim. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Batata. Deu uns 400 de glicose no soro. Através do exame, a gente conseguiu fechar diagnóstico na hora de diabetes tipo 1, que é a mais incidente em criança. Entendeu? Ela até foi para UTI, que estava muito desequilibrada, mas depois deu tudo certo. Então, assim, naquele dia eu falei, o exame salvou a vida dessa menina. Não eu, o exame. A gente lá. O exame salvou. Isso aí me marcou muito. Show de bola. Show de bola, excelente. E a gente está aqui gravando esse episódio no início de 2026, né? Então é legal falar sobre isso. Um sonho
que você ainda deseja realizar? Pode ser pessoal, pode ser profissional. O sonho que eu desejo acho que é manter estável o que eu já estou fazendo, né? Conseguir treinar a galera, vender meus cursos, porque hoje, assim, a gente é um biomédico, mas é muito marqueteiro, tem que ser, né? Não tem como. Então, eu virei um vendedor também. Então, assim, continuar fazendo o que eu estou fazendo e que eu mantenha as coisas em pé, né? Funcionando. Nada além disso, já tem tudo já. Show de bola. Para encerrar esse quadro aqui, tem uma última pergunta, só que esse é um teste rápido com opções. Eu vou falar aqui a pergunta e vou dar 4 opções, tá bom? Beleza. Sobre trabalhar em laboratório, qual a opção que você escolhe? Primeira, eu amo, eu odeio, eu cansei, não vejo a hora de sair, eu espero que melhore. Sobre as análises clínicas, né? Sobre as análises clínicas, a atuação nas análises clínicas. Eu amo, não tem como. Isso aí na época da faculdade eu falei, eu trabalhar com análises, o que todo mundo faz, cagar todo mundo, não quero não. Cuspi, caiu bem em cima da testa. Amo e vai ser para sempre, provavelmente. Show de bola. Fechou o nosso quadro de códigos de teste rápidos. Excelente, eu gostei, viu? Essa sugestão aqui, o nome foi do William, é bom. Foi bom. Me lembra teste de hepatite, beta, tudo isso aí lembrou, entendeu? Aí o bom é que o cara bota no laudo assim, imunocromatografia. Aí é um negócio bem bonito, imunocromatografia. Se o médico não sabe, é um teste rápido, em 10 minutos fica pronto. Exato, é isso aí. Que às vezes a gente tem que usar, nem sempre é tão bom, mas às vezes ajuda. É o que tem, é isso aí. Tem. Agora a gente chega no momento já de encerramento e de algumas reflexões, né? A gente vai falar um pouco dos códigos, então quem está assistindo fica até o final, porque vai ser legal que a gente vai fazer um resumo aqui do que a gente pôde aprender hoje com o João. Mas antes disso, a gente gostaria de saber, né, qual mensagem você deixaria, João? Né? Imagina que essa mensagem ela vai chegar para todos os profissionais de análises clínicas, todos os laboratórios, né? Todo mundo vai ver, vai ouvir sua mensagem. O que você vai dizer nessa mensagem? Meu Deus, olha que responsa, hein? Alô, Brasil! Vocês estão ouvindo? Só um detalhe. No podcast do Joel J, né? Ele fala assim, vai chegar para 3 milhões, porque ele chega mesmo, né? O nosso, por enquanto, você só imagina que Sim. vai, né? Chegar a 3 milhões, tá? A todos, que pode ser que vai que numa dessa o corte viraliza, entendeu? E o João chega. Entendeu? Mega famoso. Pronto. Você entendeu? É isso aí. Muito bom. Seguinte, eu acho que uma das coisas que vocês até citaram aqui, que é importante, é a consistência ali. A consistência em muitos setores, muitas partes, assim. De estudo, de persistir, de batalhar. Vai ter dia que é um saco acordar e falar de novo isso, e vai de novo. Mas faz parte, é necessário. A vida não é um morango. Outro dia eu vi essa frase, eu comecei a pegar e quase todo dia eu repito. E não é minha. A vida não é um morango. Ela muitas vezes é difícil, não é boa, não é igual para todos. Mas assim, faça o seu melhor dentro das condições que você tem naquele momento. Igual a gente falou ali no começo, né? Consegue trabalhar 1 mês de graça, 2, vai, se esforça, não consegue, vai por outro caminho, mas tem essa consistência, não desista das análises, apesar, às vezes, de ser uma área que pode não parecer muito valorizada, mas, assim, ela eu não tateio de falar que ela mudou minha vida e tudo que eu consegui até hoje foi graças àquela mesma área que eu falei, eu não quero, eu odeio análises, todo mundo faz. Então, assim, tem a consistência, né? O dia é bom, o dia é ruim, é a mesma coisa, consistência. Segue em frente que dá certo. Show de bola, perfeito. Meu amigo. Show de bola. O próximo Joel J. Vai dar um corte muito bom aí, porque muito, muito, muito válido o que você falou, né, Thiago?
Inclusive, muito que você falou, você conseguiu resumir alguns dos códigos. Eu vou aproveitar, vou iniciar, Willam, esse momento aqui que a gente tem de reflexão do que a gente pôde aprender hoje, né? É mais um quadro que a gente tem ao final, João, que é os códigos desvendados, né? A gente vai falar aí quais os códigos que a gente conseguiu desvendar durante esse bate-papo nosso aí. Perfeito. O Thiago vai falar os deles, depois eu falo o que é que eu trouxe aqui também. Então, eu vou apenas, eu acho que repetir alguns, né? Porque o João reforçou bem a questão da consistência, né? Eu acho que isso é um pilar importantíssimo. Isso vale para produzir conteúdo, vale realmente para a nossa vida profissional. A consistência é importante para atingir esses objetivos. Vai ter dia que não vai ter como, né? A gente vai precisar ir com base na consistência mesmo. O óbvio precisa ser dito, né? Então, seja para orientar o paciente, seja para a colega da profissão. Eu gostei muito disso quando o João falou. Faz parte, né, sentir insegurança, entender que isso faz parte do processo. E se tá com insegurança, até coloquei aqui, né? Vai com medo mesmo. Vai ter que ir. Não, tem que começar assim. Ir lá, né? Bate na porta do laboratório, tenta, imprime o currículo, né, Willam? Vai lá, mano. Bota as caras mesmo, né? Sim, sem dúvida. Eu anotei um último trecho aqui que eu achei bem legal que você falou assim, não existe um momento perfeito, né? E eu complementei, apenas comece. Então não fique esperando. Eu até vi uma frase, agora lembrando também, que uma amiga minha, eu falei assim com ela, e aí, o que tu vai querer para o ano novo, né? Para 2026? E ela falou assim, eu só quero manter. Aí eu, que interessante, né? Não, mas tu não quer mais? Não, eu quero manter, porque eu já sinto que o que eu tô fazendo tá bom. Então, agora isso é muito legal, manter. E você falou isso também, né, João? Você falou, quando a gente falou de sonho... manter estruturado o negócio, que gire bem e continue assim. E eu acho que isso tem muita relação do sentido, eu não vou esperar o próximo mês ou o próximo ano. Eu posso começar já hoje, né? E mantendo, né? Então... Por que esperar o próximo ano, ou o próximo semestre, ou o próximo mês para trazer alguma coisa para o laboratório, para fazer uma ação diferente no laboratório, né? Se a gente quer fazer, se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. E não precisa esperar amanhã. Vamos tentar começar hoje com o que a gente tem, com o que a gente pode. Mas, meu amigo Willam, o que você anotou por aí? Então, tiveram dois que foram os mesmos dos meus, mas eu então não vou repetir. Eu vou falar o código que eu acho que foi desvendado aqui para mim, né? Que são os insights que a gente aprende aqui, né? Com o João, com o nosso bate-papo. O primeiro é a importância realmente de treinamento contínuo, educação continuada. É o caminho para a evolução em qualquer área. Sim. Né? Como é que você evolui sem conhecimento? Não tem como. Então, capacite sua equipe, seja qual área for, seja comercial, seja marketing, seja almoxarifado, seja atendimento, seja coleta. Capacite, busque treinamento, né? Porque é a forma mais certa de que vai trazer um bom resultado. Não tem como você aprender algo novo e isso lhe prejudicar, não tem como. Então é um caminho certo, né? Educação continuada. Um outro código aqui que eu acho muito fantástico, e eu sou muito a favor desse valor, é mais um valor do que um código. São os dois, na verdade, que o João trouxe, cara, é humildade em reconhecer os erros. O João falou aí 2 ou 3 vezes, meu irmão, uma coisa que, tipo, para o cara crescer muitas vezes, você tem que ter humildade para reconhecer o erro, meu irmão. João errou lá, olha só a nobreza aí do João, viu? Muito bom ouvir isso. Ele não só teve a nobreza de reconhecer um erro que ele teve, mas ele teve a nobreza e a humildade de falar aqui pra gente, poxa, eu errei. Dessa forma, eu errei. Bastante, já, viu? Errei, agora sim, eu aprendi. E o grande problema que muitas vezes as pessoas não evoluem é a falta de humildade. Porque se você não reconhece que errou, você vai melhorar o quê? Não tem como melhorar? Eu vou melhorar o quê se eu nem erro? Exatamente. Eu vou melhorar o quê se eu sou quase que Deus perfeito. Que o Deus né? Se você não tem humildade para reconhecer que você erra, isso eu falo tecnicamente, isso eu falo nas relações, nas críticas,
né? Em tudo. Se você não faz uma autorreflexão, né? E entende que errou naquele momento, dificulta muito a sua evolução, né? O seu desenvolvimento. Então, um código muito massa que eu acho que é humildade e reconhecer os erros. Humildade e reconhecer os igual erros. Eu comentei, só para não estender muito, para mim, igual eu falei, comecei a criar conteúdo e não avisei os meus superiores, errei bastante. E isso custou um emprego. Isso que é hoje não dói tanto, mas na época, porra, meu, foi ruim pra caramba. Até você ressignificar aquilo ali, né, meu irmão? Você entendeu? E aí a gente já tinha família formada. Aí você chega lá e fala, então, eu perdi o emprego. É horrível isso. E a esposa cumpriu o papel dela, né? Horrível. Que eu digo brincando assim, né? A esposa cumpriu o papel dela, que é de dizer, dar aquela criticazinha, né? Entendeu? Então, ali eu errei, né? Igual eu falei, errei quando eu fui RT e não soube mesmo. Eu não tinha ferramenta. E era mais novo também, né? Isso aí já foi, gente, uns 8 anos, assim, tranquilamente, de erro. Então, eu falei brincando, às vezes a esposa apoia, viu, pessoal? Digo brincando, toda esposa. Às vezes ela acredita, mas às vezes tem esposa que diz, não, mas você vai arrumar outro, né? Mas às vezes ela critica, né? Não quero ser taxado aí. Vamos com calma. O outro código desvendado, eu vou falar, na verdade, o que eu acho que não foi dito, porque o Thiago também já desvendou alguns que eu desvendei também, é gratidão, cara. Meu irmão, você falou duas coisas ao final, na sua mensagem final, que não é comum de ver. Primeiro, você falou isso aí que o Thiago repetiu. Eu quero manter como tá, cara. Então isso é um coração grato, né, bicho? Gratidão é você. Inclusive, eu vi uma psicóloga falar sobre isso uma vez. O que é gratidão? Aí a pessoa chegou para ela e disse, olha, gratidão, eu sou grato, porque tudo que eu ganho, eu agradeço. A psicóloga disse, isso aí não é gratidão não, isso é educação, viu? Aí o outro disse, não, eu sou grato, porque sempre que eu ganho algo, eu oro a Deus e agradeço. Eu disse, isso aí também não é gratidão não, é oração. E o que é gratidão? A psicóloga cristã disse, gratidão é uma mudança de olhar. É quando você olha mais para as coisas que estão dando certo na sua vida do que para as coisas que estão dando errado. Quando você olha mais para as coisas que já deram certo, o que está dando certo, você é uma pessoa que vai estar agradecendo, reconhecendo por tudo. Quando você é uma pessoa que está olhando para as coisas que você ainda não conquistou, para as coisas que deram errado, você vai ser aquela pessoa rixosa, que fica reclamando, que é incapaz de ver as coisas boas que já aconteceram em sua vida. Então, você falou isso que reflete gratidão. E William, isso posso só fazer um parênteses? Pode, com certeza. Eu que estou na rede social e, assim, falo abertamente de coração. Gente, cuidado também com a rede social. Ela muda pro bom e ela é muito traiçoeira. Porque, assim, hoje você abre aqui, ó, e é o cara lá na praia, no jet ski, lá na mansão, na Ferrari. Então, assim, muito cuidado. Se você for, né, trabalhar, e nem precisa trabalhar. Você abre o Instagram, só tem isso. Então, assim, só, né, emendando o que você falou, cuidado com a rede social, porque hoje no mundo é sempre mais. Claro, eu também tenho sonhos, óbvio, mas chega uma fase que, tipo assim, o mais gostoso é manter, né? Manter todo mundo em equilíbrio, as coisas saudáveis, entendeu? A empresa funcionando, beleza, né? Atinjo meus objetivos, vendo meus cursos, consigo melhorar a análise da pessoa, e assim vamos indo, entendeu? Foi assim durante 5 anos e deu certo. Gratidão. E outra coisa que você falou que reflete gratidão é que você disse o seguinte, poxa, eu amo as análises clínicas me deram tudo que eu tenho hoje, né? É muito comum a gente ver mais crítica às análises clínicas. Normal. Não é mais normal? Você porque vê o pessoal... E tem o que se criticar, lógico que tem o que se criticar. Normal. Tem o que se criticar, cara, mas eu também, foi um insight para mim, poxa, muito bom, um código muito bem desvendado. Cara, eu também compactuo de muito que você falou, inclusive disso. Né? O que eu já conquistei hoje foi graças às análises clínicas também. Então, assim, dá para você conquistar, dá para você fazer sua vida nas análises clínicas, sim. E esse código desvendado aí, meu irmão, é de gratidão. É um código de gratidão, seja grato. Né? O João aí deu exemplos para a gente de como ser grato pela profissão, pela vida dele, por tudo que ele já conquistou.
né, na profissão me deu tudo, sim, não tenho o que falar nada. Apesar, porque hoje em dia também, assim, claro, as áreas que dão mais dinheiro sempre vai chamar atenção, isso é natural do ser humano, né? Então, assim, a estética, né? Pô, quem não quer abrir uma clínica e faturar 100k no mês? É óbvio, né? Eu recebo. Quer passar num concurso como perícia e ganhar 30 pau ali de boa, óbvio que quer. Trabalhar 3 dias. E não é errado. Semana. Mas, assim, as análises me deu tudo que eu tenho, entendeu? É igual eu brinquei, eu cuspi lá na faculdade, falei, não quero. Mas, assim, meu destino era análises mesmo, e sou muito, muito feliz e grato, sim, sem dúvida. Um show de bola, meu irmão. Olha, eu só tenho a agradecer, Tiago. Gostei pra caramba, foi leve, passou muito rápido. Eu tava vendo aqui agora, mano. 2 horas de papo, não é? Vamos fazer 2 horas aqui, cara, que foi muito bom de lhe ouvir, João. Realmente, eu adquiri vários insights, desvendei códigos importantes que vão me ajudar aí. Tenho certeza que quem vai ouvir esse podcast vai ajudar também. Vamos fazer uns cortes bacanas aí. Muito obrigado por aceitar o convite, João. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, seu casamento, suas filhas, seus filhos, sua vida profissional, espiritual, tudo para você. Foi top. Grande Tiago, fica à vontade aí para fazer o encerramento. Só gratidão, foi massa. Foi massa demais, também aprendi bastante coisa. O João também já é um amigo que as análises clínicas me deu, e eu fico feliz demais quando a gente tem a oportunidade de se encontrar presencialmente, né, João? E assim, eu espero que em 26 a gente se encontre, a gente também encontra o Willam e faz uma... Vamos lá no Sebac, nós vamos pro Sebac, todo mundo, no Rio? Você tá aí, Eu já tô cheio de alarme de passagem pro Rio de Janeiro, esperando baixar. Caiaque, essas que tem aí de passagem aérea. Eu comecei a ver também, viu? Tô esperando baixar, cheio de alarme. Tô recebendo e-mail direto, mas ainda não baixou de 1.500 ainda. E olha, aqui é mais perto, né? Aqui pra aqui, certeza. Aqui é do lado, quase. Aqui é 1.800. Na hora que baixar de 1.500, eu tô dentro. Eu tô passando no cartão. É mais barato eu sair de São Paulo para o Maranhão do que para o Maranhão para o Ceará. Que loucura! Caramba, mano. Mas o Maranhão e o Ceará é perto, não é? É Nordeste, porque se você vai sair do Maranhão para o Ceará, você tem que sair do Maranhão para Brasília, o Maranhão para São Paulo, então ele desce para depois subir de novo. Muito escala, entendi. Que loucura. Mas assim, para quem quer dominar a bancada, né, do laboratório, onde pode encontrar o João, como entrar em contato com o João? Primeiro, acho que a maior rede que eu tô hoje, sem dúvida, é o Instagram. Então, só pôr ali, João Calamares Biomédico vai me achar. E estou também hoje em Águas no YouTube. Então, comecei a movimentar o canal lá. Só escrever João Calamares Biomédico também. TikTok vai me achar, tá? Tá fazendo dancinha no TikTok, não? Quase, eu tô tentando. Lá, assim, o TikTok é uma rede bem diferente, porque lá você faz alguma coisa e dá uma viralizada muito louca. Então, tô entendendo o que é o TikTok ainda. Mas, assim, Instagram e YouTube é mais certeiro. E aí, você me acha no Instagram e lá já tem os botões para conversar no comercial, né, com o time lá. E aí, a gente, né, para fazer os treinamentos e tudo mais. E é isso. Pode confiar que o João é top. Certeza. Tem um selo de qualidade? Tá aprovado? Acreditado. Aí sim, entendeu? Isso é bom. Isso aí. Gente, então, muito obrigado. Se vocês querem um parte 2 aí com o João, comentem aqui. A gente fica muito feliz com o feedback, estamos acompanhando tudo. Muito obrigado quem já assistiu a todos os episódios. Podem comentar aqui próximos temas, próximos convidados. A gente vai estar recebendo esses feedbacks. Sigam no Instagram e se inscreva aqui no canal, é muito importante. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Até mais.